Olá a todos que assistem a videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva. Nós estamos falando sobre Java Persistência API, JPA. Nós vamos nesse instante fazer a criação da interface, a interface e depois a interface aluno, e depois nós vamos criar uma classe DAO para configurarmos em métodos de forma decente a recuperação, a inclusão, a exclusão e a atualização de dados utilizando JPA. Vamos ao Eclipse. Na aula anterior, havia feito a classe usa JPA e esta classe nós testamos a conexão com o nosso banco de dados e a recuperação de dados desse banco de dados. Vamos deixar o nosso código um pouco mais organizado, porque nós estamos colocando na classe principal toda a conexão com o banco de dados e as queries todas aqui. E a gente não faz diretamente assim, não é o objetivo fazer assim. O objetivo é deixar cada classe com a sua responsabilidade. Quem tem que conhecer do banco de dados é a sua classe DAO. Ela tem que conhecer do banco, ela tem que conhecer dos métodos que você vai utilizar, e depois daí sim, na classe principal você utiliza os métodos que você precisa. Vamos criar então um pacote chamado interfaces, botão direito no projeto, new e package. Eu vou chamar esse pacote de interfaces. Finish. Então aqui eu tenho um pacote chamado interface. Eu vou fechar essa classe usa JPA. Vamos criar nossa interface. Botão direito, new, interface. Nós temos 7 videoaulas gravadas sobre interfaces, sobre como criar interface e o que é uma interface e para que serve uma interface. Vamos tentar resumir aqui. Uma interface, ela é uma classe totalmente abstrata. De uma interface você não consegue instanciar objetos. Uma interface você utiliza para, por exemplo, criar métodos que você quer que eles possam ser implementados sem estar dependentes dentro de uma outra classe. Você evita ter que ficar fazendo herança para sobrescrever métodos e utilizar métodos. Mas você implementa interface em classes concretas. E assim você pode definir como você quer o código desses métodos. Vamos criar a interface chamada iAluno. Eu vou chamar ela de iAluno DAO. E vou dar um finish. Aqui eu tenho a interface. Eu vou criar os 4 métodos. Vou criar 5 métodos, na verdade. Então, public. Eu vou criar o método void salvar. Se eu quero salvar um aluno, eu preciso passar um objeto aluno. Ele não conhece a minha entidade aluno, então eu vou ter que clicar no botão aqui em cima da lâmpada e fazer o import da classe aluno que nós criamos. Public void excluir. Eu vou excluir quem? Eu vou excluir um aluno também. Poderia passar só um ID, mas vou passar um aluno. Public void atualizar. Vou atualizar quem? Um aluno. Lembre-se, nós estamos trabalhando com objeto relacional. Então nós temos que ter um objeto do aluno aqui.
E eu vou listar dados. Então, public void listar alunos. Aqui eu não preciso ter um objeto. Salvei. Na interface só vou definir os métodos. Depois eles serão implementados. E lá na implementação é que eu vou configurar o que eu preciso. Criar o que eu preciso. Tenho a interface. Agora eu vou criar a implementação, uma classe que vai implementar essa interface. Botão direito, New. Vou criar um outro pacote chamado IMPL de implementação. Vou dar um finish. Dentro desse pacote eu vou criar a minha classe que vai implementar a interface e aluno DAO. New class aluno DAO. Não tem public static void main, vou dar um finish. Aqui eu tenho o meu DAO. DAO significa Data Access Object. Nós estamos criando uma classe onde nós vamos centralizar todas as operações de persistência na tabela aluno, né, através da entidade aluno que nós criamos. Então, já que eu vou implementar a interface e aluno DAO em aluno DAO, eu preciso dizer que eu quero implementá-la. Então, vou vir aqui, implements e aluno DAO. Com isso, a interface, quando eu vou implementar a interface, ela me obriga a implementar todos os métodos abstratos que ela tem. Então, eu vou clicar aqui na lâmpada amarela, escolher a opção primeiro para importar a interface, e depois vou clicar novamente na lâmpada amarela e vou escolher a opção add unimplemented methods, adicionar os métodos não implementados. Veja, agora aqui na minha classe aluno DAO eu tenho os métodos lá da interface com os seus corpos para poder implementar. Aqui está. Aqui na minha classe aluno DAO, eu vou fazer referência à minha Entity Manager Factory e meu Entity Manager. Então, Entity Manager Factory EMF igual persistência.create Entity Manager Factory. O nome da minha persistência unit DB 2020. Aqui está. Ele não reconhece nessa classe o Entity Manager Factory, precisa importar. Ok. Vou fazer a mesma coisa para o Entity Manager. M igual mf.create Entity Manager. Você vai dizer, Marcelo, já não tinha feito isso lá na classe usa JPA? Podia copiar? Podia copiar. Só que para a fim de você gravar e assimilar mais o conceito, eu repeti a digitação das duas linhas novamente. Então aqui eu tenho o objeto sendo criado e agora dentro dos métodos eu posso criar o que eu preciso. Vou repetir a mesma coisa aqui embaixo no lista alunos. A única diferença é que eu já vou exibir diretamente aqui sem devolver uma lista. Então eu vou vir aqui, eu vou dizer o seguinte, list de aluno, vou chamar aqui de lista é igual ao que?
em.createQuery. Aqui eu faço a minha consulta. Get result list. Ele não reconhece o list. Eu preciso importar de Java Utilist. Verifique que as importações que eu tenho aqui em cima. Se importou qualquer classe errada, é só excluir e novamente a lâmpada vai aparecer lá embaixo como não conhecendo. Feito isso, agora nós vamos listar essas informações. Então eu vou dar aqui veja que o meu método eu criei como void, então não retorna nada, então eu vou listar direto. Vou dar um for aqui dentro. Esse for ele vai ser de aluno, lista. Feito isso, system.out.println e aqui eu vou listar o que? A mesma coisa que eu fiz lá no anterior. ID mais aluno.getID mais nome mais aluno.getNome mais CPF mais aluno.getCPF. Pronto. Aqui eu tenho o meu método listar alunos funcionando. Criei nesse instante o método listar alunos, a implementação dele. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Na próxima aula faremos o uso desse método para apresentar como é que você deve proceder para utilizar a classe aluno DAO. Obrigado a todos e até a próxima aula.